Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva. Esta série de podcasts lança um olhar sobre os grandes temas que têm marcado a saúde, e em particular o setor das farmácias, ao longo dos anos e na atualidade. Neste episódio, António Hipólito de Aguiar conversa com Odete Isabel. Doutora Odete Isabel, permita-me a expressão, minha querida professora farmacêutica e grande senhora da profissão, é um privilégio enorme hoje poder estar aqui consigo e na senda daquilo que foi o seu contributo para o meu livro Crónicas da Farmácia. Estamos, de facto, a gravar um podcast para que os nossos colegas e quem, enfim, entender ser útil poder ouvir. E começava exatamente, além do agradecimento muito especial por este contributo que deu ao livro e que, naturalmente, me honra muito poder contar com a sua presença, mas, mais do que isso, é agora também recordarmos nestes minutos que vamos ter alguns percursos, alguns caminhos que trilhou e que, naturalmente, a todos nós farmacêuticos nos podem, única e exclusivamente, honrar, porque foram caminhos, de facto, com certeza, de grande sacrifício em prol da profissão. E começava exatamente com uma frase que teve, enfim, a gentileza de colocar no prefácio e que diz assim: a vida só pode ser compreendida se olharmos para trás e só pode ser vivida se olharmos para a frente. Este, para mim, antes de lhe passar a palavra, eu diria que este, para mim, é a sua marca indelével, porque quando olhamos para si, além deste percurso muito, desculpa a expressão, muito suado, muito vivido em torno da profissão, seguramente, mas a característica pessoal que eu acho que mais a marca é esta sua permanente necessidade de prescutar o futuro, de estar otimista em relação, não digo à vida, porque a vida é um conjunto de momentos, mas pelo menos de atitude de estar sempre otimista. Isto é verdade, doutora Isabel? É verdade, e é porque a vida das pessoas é feita de factos acumulados. Eu tive uma infância muito feliz, fui educada num colégio de freiras que me incutiram o hábito de à noite fazer o exame de consciência. Com certeza que isto é no meu tempo e agora com certeza também se fará. E o exame de consciência era fazer a análise das coisas do dia. E eu ainda hoje faço isso. E, portanto, durante toda a minha vida, felizmente já longa, porque já tenho cá os meus 80, eu faço não diga isso a ninguém, porque senão nós ficamos todos muito estarrecidos. Eu sou uma amante da vida, estou felicíssima, claro, por estar como estou aos 80 anos, a cabecinha a funcionar, etc. Mas vamos ao que interessa. 10 anos afastada dos hospitais, afastada da vida profissional, é evidente que é muita coisa. Mas felizmente que me permite ir observando o que se passa. E, naturalmente, esta situação da pandemia tem-me feito pensar muitíssimo nos tempos da vida passada e olhar realmente para olhar o futuro. E devo dizer-te, António, que não é para te elogiar, porque não te quero retribuir todos os elogios que me fizeste, que me souberam muito bem, que me sabem sempre muito bem, souberam-me sempre que eu recebia, portanto agora também ainda me sabem bem. Mas muitas vezes utilizei o teu livro Crónicas da Farmácia quando revoltada com algumas situações que por acaso são iguaizinhas àquelas que me revoltavam durante a vida profissional, que é o facto de não se darem as condições de vida aos profissionais de saúde e principalmente aos farmacêuticos para cumprirem a sua obrigação. Fez-me muito bem o teu livro, portanto, obrigada por ter tido a coragem de nos transmitir estes problemas todos que continuam.
Pois é, essa é a parte que nós gostaríamos que já não continuasse tão presente, mas... É verdade, mas continua. Eu sou muito otimista, mas os factos impõem-se. Impõem-se. Mas isto é um caminho longo que a Odete, e permita-me agora, enfim, tirar aqui títulos académicos, não por menos respeito, mas naturalmente para facilitar aqui o nosso diálogo, mas a Odete teve aqui uma particularidade muito interessante, que eu penso até que terá sido das únicas farmacêuticas e farmacêuticos a ter esse privilégio, porque eu acho que apesar de tudo foi com certeza um privilégio poder privar com uma série de, enfim, de autores, de políticos, de pessoas que naturalmente fizeram a diferença, e um deles foi naturalmente o António Arnaud. E a concretização do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente é uma marca para sempre do nosso sistema político, foi de facto partilhada por si, além, enfim, de muitas outras coisas que as pessoas poderão naturalmente depois ter acesso com muito mais realce e muito mais destaque ao ver o seu fantástico currículo. Mas eu deixaria muito esta nota aqui para poder comentar, que é o que é que de facto na altura vos moveu, porque a Odete também pertenceu a esse núcleo, com certeza fundador do SNS, para efetivamente hoje estar assim, desculpa a expressão, ainda tão desmoralizada ou pelo menos menos agradecida a esse mesmo SNS para com os farmacêuticos. O que é que de facto era a sua expectativa e o que é que até hoje não se cumpriu? António, eu tive a enorme felicidade na vida de ter vivido no Centro Hospitalar de Coimbra a década de 70. E recordo aqui, não, ou melhor, não posso deixar de recordar o homem, o colega, o professor a quem eu chamei o escultor da minha vida profissional, que é o professor Carlos Silveira. E o professor Carlos Silveira permitiu-me, ao longo da minha vida profissional, sentir mais fundamente a necessidade de sentir o que era a profissão farmacêutica e de a transmitir e de a atualizar. E quando me veio trazer, porque era meu diretor, na altura, meu diretor na Direção-Geral dos Hospitais, 4 de março de 1974, quando me veio trazer ao Centro Hospitalar de Coimbra, fomos recebidos pelo professor Bissaia Barreto, de quem o professor Carlos Silveira era amigo, e o senhor, com as mãos atrás das costas, olhou para mim, de alto a baixo, e disse-me: venho trabalhar para uma casa onde quem manda é o doente. E eu fiz disto a minha bandeira, de facto. Não é? Fantástico. E, portanto, a partir daí veio o 25 de Abril, que me permitiu, e não vamos entrar agora nessa. Mas é isso que eu ia dizer, isso foi um mês e meio antes do 25 de Abril. Exatamente. Portanto, eu fui para a rua, a Liberdade, estava na rua, mas eu fui mesmo para a rua, e nessa altura tive que escolher, por questões internas do próprio hospital e de vida comum dos profissionais no hospital, tive que escolher um partido político, porque tive um amigo que era capitão de Abril que me dizia: tens que escolher um partido político, porque tu sozinha no meio da selva vais-te perder. E eu li os programas todos dos partidos políticos e escolhi o Partido Socialista. E quando vou entrar na sede do Partido Socialista em Coimbra, quem é que me recebe? O Sr. Dr. António Arnaud. O Sr. Dr. António Arnaud e o Sr. Dr. Fernando Val, quem eu não posso esquecer, senão quando os olhos se fecharem definitivamente, e a mente deixar de funcionar. A partir daí ficámos sempre muito amigos. E a atividade do farmacêutico, quer do farmacêutico hospitalar, quer do farmacêutico de oficina, era conhecida, mas assim como se fosse romanceada, não era vivida, não era conhecida. E eu, a partir daí, tive a sorte de ser realmente uma das pessoas do grupo dinamizador da saúde em Coimbra, da política em Coimbra, nomeadamente da política de saúde. E, portanto, tudo que as conversas que tinha com o Dr. António Arnaud, os avanços que se verificavam na saúde,
naturalmente que eram sentidos e vividos por mim com um entusiasmo que de facto me caracteriza, não é? E portanto, a festa do Serviço Nacional de Saúde, e eu recordo aqui a despedida do Dr. António Arnoux, o que ele nos disse, né, na altura em que estava realmente para partir, a preparar-se para partir. Claro. E, portanto, defenderei o Serviço Nacional de Saúde até partir também. Até partir. Odete, isso faz-me também recordar aqui um marco que me parece muito importante para a profissão, seguramente terá sido, porque foi uma das primeiras, se não a primeira autarca, enquanto farmacêutica. A primeira autarca eleita. A primeira autarca eleita. Eu sei que, enfim, este nosso motivo de contacto não é propriamente falar da sua memória política, mas eu não resisto a perguntar-lhe exatamente o que é que guarda dessa sua intervenção cívica, particularmente enquanto Presidente da Câmara Municipal da Mielhada, e o que é que isso também contribuiu para o seu crescimento enquanto farmacêutica? De uma maneira, foi uma alavanca de uma potência enorme, que para uma jovem, porque era muito jovem, para entrar nessas lides, eu tinha 36 anos quando fui eleita. Sou, efetivamente, com tanto orgulho, a primeira mulher eleita como Presidente da Câmara. E conseguir, com mais 6 homens, quem mandava era eu, como é óbvio, porque realmente também sou afirmativa, e quando assumo, não é? E, portanto, ter uma equipa de 6 homens que naturalmente não aceitaram bem, mas que depois até conseguimos harmonizarmos e trabalhamos de uma maneira brutal, que ainda hoje, que infelizmente pela doença da minha irmã tenho que ir muitas vezes ao Hospital da Mielhada, ao Hospital da Misericórdia da Mielhada, que também me dá um gozo enorme, não é? Olho para a Mielhada e pensei como é que nós, sem dinheiro, sem conhecimento, só com uma vontade política de alterarmos as condições de vida daquela gente, fomos capazes de fazer tanta coisa. E a melhor coisa foi cumprir o programa do Partido Socialista de modo a que todas as crianças do Concelho da Mielhada tivessem a mesma igualdade de oportunidades em relação ao ensino. O ensino pré-primário, antes de ser legalizado em Portugal, foi cumprido integralmente no Concelho da Mielhada, quando eu era Presidente da Câmara, e comigo e com a minha equipa de trabalho. Portanto, um marco de que muito se orgulha. Muito orgulho. Fantástico. Odete, agora vamos mudar aqui um bocadinho, desculpa a expressão, a agulha para o nosso seio, para o seio dos farmacêuticos. A partir de que momento é que sentiu, porque obviamente fez esse trajeto todo nos UC e portanto havia necessariamente também, seguramente, uma necessidade enorme de reabilitar os serviços, de pôr os farmacêuticos muito mais presentes na vida clínica do doente. Como é que conseguiu compatibilizar toda essa sua vida também política e até que ponto é que sentiu uma verdadeira, desculpa a expressão, revolução no seu hospital e particularmente no trabalho diário, cotidiano do farmacêutico, nos serviços dos vários departamentos médicos que naturalmente foram começando a existir no hospital e com certeza se foram desenvolvendo também com a sua ajuda? António, não é fácil responder-te sucintamente a essa questão, porque ela é realmente tão profunda e corresponde a 35 anos de atividade. Exatamente, 35 anos. 20 anos diretora dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de Coimbra, onde a maneira de se viver, dos profissionais de saúde viverem, está um barulho exterior na cidade que eu não sei o que é,
mas espero que não perturbe nada da nossa conversa. Não é? Voltemos. Não é? No CHC, nós, médicos e farmacêuticos, dávamos-nos muito bem, porque aquilo ainda hoje é dito que era tido como uma família, era a tal coisa, quem mandava era o doente, portanto estava ele em primeiro lugar e todos tínhamos que participar com a nossa parte. Isto foi nos Covões, no hospital, no Centro Hospitalar de Coimbra, que me permitiu um contacto com as outras profissões que me facilitaram a vida de uma maneira brutal, não é? E que me permitiram também, não te esqueças que no teu livro eu me lembro que em 79, e te dou a nota dos 3 fatores que eu considero importantíssimos para a história e para a evolução da farmácia em Portugal, nessa altura nós vivíamos loucos, não é? Para conseguirmos fazer o que os outros faziam, nomeadamente a nível europeu, e que, no fundo, era pôr em prática a filosofia da farmácia clínica, que nos entusiasmava a todos, até aos próprios médicos e enfermeiros. Portanto, o sentido de equipa de saúde surgiu daí. Quando cheguei aos hospitais da universidade, hospital universitário, com características completamente diferentes das características do Centro Hospitalar de Coimbra, é evidente que foi uma dificuldade de adaptação muito grande. Mas como levava já esse espírito do que é a formação de uma equipa e do que vale uma equipa, e como sou farmacêutica, não me esqueço realmente da importância do núcleo de uma molécula, comecei a formar os meus núcleos de trabalho. Claro. Com uma equipa extraordinária de farmacêuticos e de técnicos na altura, e dos auxiliares que para mim não se podem de maneira nenhuma pôr de lado. São equipas, as equipas têm que ser consideradas por aquilo que fazem e a responsabilidade do ato de cada um deles. E foram 15 anos de luta permanente no hospital, luta permanente com os gestores, porque de facto, e eu lamento, mas tenho que dizer que hoje me entristece muitíssimo que as atitudes dos gestores não são aquelas que eu sempre defendi e que eu gostava de ter visto, mas pronto, passamos realmente à frente. E depois tinha... Os gestores, desculpe interrompê-la, os gestores, quando se refere aos gestores, aqui só para todos estarmos no mesmo... Gestores, administradores, os administradores hospitalares, de administração, secretários de Estado, ministros, etc. Toda a escala de poder, decisão política, que de facto nunca foi suficientemente aberta para perceber, e eu parece que continuo realmente agressiva, não é? Pelo que me está a sair eu estou a sentir, mas acho que continuam sem perceber que as pessoas só podem, o melhor bem do Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais de saúde, mas têm que ter condições de trabalho, têm que ter condições remuneratórias que os satisfaçam, que é, pronto, e agora paro aqui, que é para não me perder mais ainda. Mas olha, essa sua marcada capacidade de liderança, e há muitos estilos de liderança, mas a sua sempre foi muito aplaudida. Todas as pessoas com quem eu contactei, já lá vão há alguns aninhos, já tenho os meus 50, a Odete já teve a gentileza de nos revelar a sua provecta idade, mas ao longo destes meus, se calhar 30 anos já de profissão, e isto não é de forma nenhuma estar aqui a enaltecê-la mais uma vez, mas dificilmente ouvi alguém dizer que não tinha tido uma grande liderança da sua parte em qualquer projeto onde se metesse. Portanto, eu diria que foi aquela velha máxima do natural born leader, não é? Neste caso, é uma líder inata quase. Mas eu não acredito muito nos inatismos da liderança e pergunto,
como é que a Odete conseguiu ter todos estes pressupostos de liderança que ainda hoje estão muito vincados na sua personalidade? Houve aqui algum mestre, desculpa, enfim, deslindar aqui este segredo tão bem guardado destes anos todos, mas houve alguma pessoa que a influenciou decisivamente na sua forma combativa, mas sempre justa que tem? Houve muita gente a influenciar, muita gente ligada à profissão, muita gente fora Já da destacou o professor profissão. Carlos Silveira, naturalmente, que foi se calhar a sua grande referência. É evidente, mas vários colegas, e depois não se esqueça que realmente o grande projeto profissional, para além da gestão dos meus 2 serviços, não é? Num hospital e no outro, foi a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, Claro. que reuniu a nata. Né? A doutora Maria Manuela Luz Clara, né? Conseguiu realmente, à volta dela, né? Fazer com que aparecessem, digamos agora, os melhores, né? Os melhores, os mais combativos, etc. O mais combativa era eu, que não era a melhor propriamente dita, mas como tenho esta maneira de ser, esta espontaneidade, que não agradará a toda a gente, graças a Deus, não é? Ainda bem que assim é, porque somos muito consensuais, geralmente não somos carismáticos, e a doutora é uma mulher do mais alto carisma que eu já conheci, portanto não é defeito, é virtude. O projeto da associação foi uma coisa que reuniu o melhor que havia da profissão farmacêutica. Claro. E, portanto, todos queríamos realmente, e felizmente, ao fim destes 30 anos, vê-se realmente os resultados pelo caminho percorrido. Esse foi o grande projeto, esse foi a grande alavanca, esse foi o grande instrumento da ação, sem dúvida nenhuma. Olha, Odete, como é que vê, e agora vamos ter que forçosamente, enfim, não levando a mal esta minha necessidade de falar da farmácia comunitária, mas como é que vê a ligação da profissão do farmacêutico hospitalar e do comunitário, e como é que sente que isto pode evoluir, uma vez que de facto, até, enfim, pelas circunstâncias que estamos a viver, houve aqui uma necessidade quase, eu diria, conceptual de juntar muito mais o farmacêutico hospitalar ao comunitário, mas eu gostava de ouvir da sua parte, porque de facto teve na gênese de tudo isto, como é que viveu os tempos iniciais de algum distanciamento, vamos ser sinceros, até ao momento presente. Como é que sente toda esta evolução? Estou-me a rir porquê? Porque estou a imaginar o Dr. João Cordeiro a ouvir esta nossa conversa. Dr. João Cordeiro, presidente, a quem eu cumprimento calorosamente, o presidente da ANF. Odete Isabel, farmacêutico hospitalar, presidente da APFH. Não podes imaginar o que eram as nossas reuniões onde nós nos encontrássemos, não é? Porquê? Porque nós, a farmácia clínica estava muito mais desenvolvida nos hospitais. Mas a farmácia clínica, no fundo, o que é? É a prática farmacêutica, né? Consiste, no nosso entendimento, e foi sempre o entendimento da farmácia hospitalar, consiste na promoção efetiva da utilização racional dos medicamentos. Né? Ora, a utilização racional dos medicamentos, dada a importância que o medicamento tem nos cuidados de saúde, obviamente que tem que ligar a farmácia hospitalar com a farmácia comunitária. Agora, não há perda de identidade, na minha opinião, não há perda de identidade neste trajeto em benefício do doente, porque o que nós queremos é, efetivamente, participar ativamente com uma arma poderosíssima, que é o medicamento, na saúde do doente. Né? E, portanto, uns têm umas obrigações, que são os hospitalares, né? E um determinado âmbito, né? E os outros têm outras, mas que estão em continuidade com os outros. Portanto, têm que se entender, têm que usar o diálogo,
E isto é um apelo meu, há 10 anos aposentada, farmacêutica com 80 anos de idade, é um apelo. Juntem-se, conversem, dialoguem, porque a maneira de estar, para mim, a maneira superior de estar em sociedade é o diálogo. E o diálogo resolve tudo. Pode não resolver à primeira, mas resolve à primeira, à segunda ou à terceira. Que o diga o Dr. João Cordeiro e o Odete Isabel. Que foi bem patente esse vosso entendimento. mas com muita conversa amarga. Pois com certeza. Muita. Também é característico das duas personalidades que são altamente carismáticas, não é? Duas pedras duras. Não é? Exatamente. Mas que deram naturalmente, enfim, talvez, não querendo ser injusto para com os demais, mas talvez dos maiores, se não os melhores e maiores contributos que a classe de facto teve na década de 80 e de 90, e a vocês nos devemos toda essa capacidade de congregar esforços. Uma última questão, porque de facto as conversas com mais cerejas e já estamos aqui muito no limite do nosso tempo, pelo menos daquele que dava previsto. O que é que no futuro acha que pode ser a evolução natural do farmacêutico e particularmente, eu sei que aqui vou fugir um bocadinho ao seu tema de preferência, mas eu sei que também tem uma visão crítica de todo este conjunto de colegas. O que é a sua visão da farmácia do futuro e onde é que de facto é que os farmacêuticos podem dar mais valias? Olha, melhor, não há saúde, não há cuidados de saúde sem farmacêuticos. Pronto. Naturalmente que os cuidados de saúde para mim são multidisciplinares. E portanto tem que haver no futuro, e nós estamos a ver isso todos os dias e agora especialmente, tem que haver um melhor entendimento entre as classes profissionais, no meu entender. Tem que se conhecer melhor, porque quando as pessoas se conhecem, são pontes que se estabelecem e que ajudam a resolver imensos problemas. E, portanto, com a formação contínua assegurada dos profissionais farmacêuticos, e agora estou aqui a generalizar, com a formação contínua assegurada, quer sob o ponto de vista farmacológico, quer científico, portanto, quer sob o ponto de vista de humanismo, eu vejo o futuro com alguma tranquilidade. Porquê? Até porque agora vai ser especial, porque esta pandemia trouxe para os que pensam, na minha opinião, a reflexão da importância da saúde e da importância da saúde não só a título individual, como também como coesão social, como coesão da humanidade. Né? E, portanto, os profissionais de saúde sentir-se-ão realmente muito motivados para prestarem sempre os melhores cuidados. E eu não tenho dúvida de que a farmácia hospitalar e a farmácia comunitária, se não na sua globalidade, na sua grande maioria, serão realmente elementos importantíssimos para a melhoria da nossa sociedade. Eu acho que terminou com chave de ouro, porque este é o pensamento e mais do que isso é o desejo de todos os farmacêuticos, não é? Que de facto possam contribuir para uma sociedade, naturalmente no campo da saúde, mais justa, mais atenta e forçosamente que o doente, e com esta frase também parafraseando o seu primeiro grande chefe, não foi o professor Beissaia Barreto, como há bocadinho mencionou, que dizia que o utente está no centro do sistema, não é? O utente tem que ser para nós sempre a prioridade.
Minha querida Odete Isabel, permita-me, enfim, com a minha maior, eu diria, o meu maior respeito, a minha maior consideração, dizer isto. Foi uma conversa fantástica. Pena é, naturalmente, nestas coisas, só possamos ter um bocadinho de tempo de antena, não o estendamos até querermos, mas foi muitíssimo rica reviver todos estes momentos que marcaram a sua e também a profissão farmacêutica, porque tudo aquilo que fez, tenho a certeza que foi muito aproveitado e foi muito de enriquecer a classe, e esse foi, tenho a certeza absoluta, conhecendo-a como conheço, que foi sempre o seu norte, foi enriquecer aquilo que fazia e enriquecer forçosamente, aqueles a quem servia. E a Odete Isabel é uma mulher que serve, não se serve, mas serve. Isso para mim é ponto assente. Muito obrigado por estes 80 anos, cheios de energia, cheios de compaixão pelo próximo e cheias de lucidez. É muito bonito, desculpa a expressão, vermos chegar uma mulher à idade que chega, com a sua cabeça, como disse muito bem, totalmente apta ainda a fazer mais 80, se Deus quiser. Portanto, desejo-lhe naturalmente uma vida longa, uma vida perto de nós, porque faz-nos muita falta, e agradeço muito, muito este bocadinho que passou comigo e que estou certo vai ser muito apreciado pelos colegas que ouvirem esta nossa memória, esta nossa conversa, que vai remeter os mais velhos, naturalmente, para experiências que viveram consigo, os mais novos para, esperemos nós, ensinamentos para o futuro. Muito, muito obrigado, um grande beijinho e até sempre. Até sempre. Deixa-me só, posso dizer-te ainda uma coisinha? Com certeza. Posso? Conheço-te há muitos anos, sempre tive por ti uma amizade que senti sempre retribuída. Continua tu também assim. Muito obrigado. Continua a lutar, porque tu não és. Me faças chorar agora, não me faças chorar, senão isto fica mal na gravação. És um lutador. E os lutadores reconhecem-se uns aos outros. Não é? Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigada. Eu vou estar aqui para te apoiar e vou fazer a minha parte, cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim. Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa, ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade, eficazes e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva faz parte da sua vida. Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva.